Olá, eu sou Isabela Reis, fofoqueira profissional. Adoro saber da vida alheia, mas só dou opinião se for solicitada. Aqui, você conta a sua história, chora suas pitangas e eu vou me meter na sua vida. O Ministério da Saúde Mental adverte: não sou profissional de saúde. Sou apenas uma fofoqueira na missão de ajudar nas suas questões e te incentivar a procurar ajuda especializada. Eu tava aqui quieta, mas já que você quis meus pitacos, toma aí então os conselhos que você pediu. Oi, gente! Mais um Conselhos que você pediu está no ar. Bom domingo, boa segunda para você que tá me ouvindo. Episódio número 100! Estamos comemorando 100 episódios do Conselhos que você pediu, gente. Nem acredito. Bom, para comemorar esse episódio, para comemorar 100 episódios, resolvi fazer um episódio sobre raiva, que é um sentimento que a gente fala muito aqui no Conselhos, é um sentimento muito presente na minha vida, e eu acho que ele merecia uma comemoração, um destaque, uma ode à raiva, à importância da raiva na nossa vida. De onde é que isso surgiu? Eu fiz um curso essa semana, uma aula de 3 horas na Brava. Para quem não conhece, é um espaço online de cursos com várias pessoas incríveis, sobre feminismo, sobre pessoas LGBTs, sobre, nossa, gente, antirracismo, sobre racismo anti-indígena. Tem muitos cursos muito interessantes. O @, deles é brave.a_. Então é brava, né? Só que é brave.a. Tem um ponto entre o V e o A, _. E aí o curso que eu fiz era o seguinte, essa que eu fiz essa semana: Usos da raiva, escrita como praxis insurgente de resistência, com a Bruna Santiago e a Cláudia Catiúcia. Foi muito legal. Eu não pude participar na hora, mas eu vi a gravação depois. Eles dão acesso à gravação da aula para quem não pode participar no horário. E aí eu falei, cara, a raiva é um sentimento muito importante, eu quero fazer o episódio do Conselho sobre isso, vai ser o episódio 100. E aí eu parti do curso e peguei o livro, e é no livro que eu quero começar essa história, o livro que eu já citei aqui uma vez, O Bem Comportadas. Os 7 pecados capitais e o preço que as mulheres pagam para provar o seu valor. É da Sextante, a autora é a Elise Loenen, eu não sei como é que fala o sobrenome dela. E aí, o livro começa de um ponto muito interessante, que é basicamente o ponto onde começa tudo, né? O capítulo que fala de ira, porque a ira é um pecado, né? E ele basicamente começa falando como o fato da ira e da raiva ser um pecado capital recai majoritariamente com a forma que as mulheres expressam, ou na verdade, reprimem, né, a sua raiva. É muito mais comum a gente ver homens demonstrando, colocando para fora essa raiva, inclusive como um demonstrador dessa virilidade, né, dessa potência masculina, de certa forma. Os homens raivosos não são tratados de forma pejorativa, né? A gente não conhece formas de se referir de forma negativa a homens que expressam a sua raiva, né, de modo geral. Já para as mulheres, a raiva não é um sentimento feminino, né? E aí a própria autora, ela fala como a expressão da raiva feminina, a expressão da raiva vindo das mulheres, especialmente quando essa raiva é direcionada a homens, torna essas mulheres deselegantes, não femininas, não maternais, sexualmente desinteressantes, estridentes. São mulheres que não são amorosas, né, nem dignas de serem amadas, e mulheres desprovidas de feminilidade. Como a raiva é algo que vai completamente contra esse modelo, esse padrão, né, de comportamento que as mulheres precisam adotar. Como a raiva mostra um lado da mulher que faz com que essa mulher seja demonizada, né? Inclusive, em muitas correntes religiosas, acessos de raiva não, estava com um demônio no corpo, estava possuída, porque não é possível que uma mulher seja capaz de demonstrar tanta raiva, de demonstrar sua raiva e ela esteja sã. Ela só pode estar louca, né? Porque aí é para onde a gente vai.
Quando as mulheres sobem o tom, elas são vistas como loucas, né, no sentido patológico mesmo do termo, tá doente, pode estar maluca, tem que internar essa mulher. Ou instáveis, perigosas, dramáticas, paranoicas, doidas, insanas. Então, como a gente vive numa sociedade em que demoniza a raiva, né, a ira, demoniza essa emoção em forma, né, dos 7 pecados capitais, e todos nós estamos sujeitos a esses dogmas de comportamento, porque a gente está falando do Brasil, que é um país profundamente cristão, né, na moral, nos valores morais, como a gente cresce dentro desse dogma, como a gente é ensinado que não é para gritar, que não é para demonstrar raiva, que é para engolir o choro, né? Tem muitas situações, se a gente olhar para a nossa infância, para a nossa vida, em que a gente teve os nossos sentimentos reprimidos, né? E ao invés de acolhidos, ao invés de compreendidos, potencializados de alguma forma. Isso, obviamente, recai muito mais sobre as mulheres, né? Que são treinadas para engolir esse desconforto. Então, nesse livro, a autora fala muito como a raiva vem de uma necessidade que não está sendo atendida. Então, a raiva se expressa a raiva nasce das necessidades ignoradas. E quando a gente silencia a raiva das mulheres, a gente está dizendo que essa necessidade não é importante. O seu desconforto não é importante. E ensinando as mulheres que elas precisam calar esse desconforto para deixar as outras pessoas confortáveis. Quantas vezes a gente teve com pessoas que fizeram comentários sobre o nosso comportamento, a nossa vida, o nosso corpo, a educação dos nossos filhos, as nossas escolhas profissionais. Pessoas que foram indelicadas, invasivas, que nos constrangeram. E a gente engoliu aquela raiva porque não queria desestabilizar o ambiente. Não vou estragar o almoço, não vou estragar o Natal da família, não vou deixar um climão, né, aqui na ceia do Natal. Então, a gente engole a nossa raiva para deixar as outras pessoas confortáveis. E o que essa raiva diz? De uma necessidade que está sendo ignorada. Qual é essa necessidade, né? Nesse exemplo que eu dei de alguém sendo invasivo, de alguém fazendo um comentário sobre você, sobre a sua vida. Uma necessidade de ser respeitada. Então, a gente está calando ali uma necessidade de ser respeitada nas próprias escolhas, nas próprias decisões, de ter o seu corpo respeitado, de ter a sua vida respeitada. E aí é muito difícil, né, que a gente vai caminhando, vai desenrolando esse novelo aqui. Estou desenrolando esse novelo aqui com a autora. A gente é muito treinada para ser completamente passiva em situações em que a nossa necessidade não está atendida, nos nossos momentos de desconforto, o que coloca a gente numa posição também de muita dependência, né? Porque é reprimindo essa raiva, silenciando essa raiva, que a gente vai mantendo relações que são adoecedoras, que são tóxicas, porque a gente tem medo de perder essa relação. Pode ser amorosa, pode ser profissional. A gente tem medo de bagunçar o que já está estável, a gente tem medo de ser abandonada. Então, eu não vou responder com raiva ao meu marido, ao meu parceiro que está ignorando uma necessidade minha, que está sendo injusto comigo, porque vai que ele me larga. Eu não vou responder com raiva numa situação de trabalho, porque vai que eu sou demitida. Então, a gente vai engolindo, silenciando essa raiva para manter a estabilidade das relações. E esse é um papel só nosso, né? Porque os homens podem colocar essa raiva para fora e muitas vezes colocam. Muitas vezes colocam. Mas a gente tem que silenciar em nome da manutenção daquela paz. Porque se a pessoa já está com raiva, eu não vou ficar com raiva, porque senão, meu Deus, vai explodir tudo aqui, eu tenho que segurar. Então, as mulheres são as responsáveis por manter de alguma forma, tentar manter essa paz, né? E essa paz é mantida a partir de silenciar essa raiva, essa ira. E é muito difícil, gente, a gente olhar para essa raiva que a gente sente e sair do campo da irritação, né? Ai, fiquei muito irritada. E aprofundar de onde é que isso está vindo.
É muito mais fácil culpar a outra pessoa pela nossa raiva. Ah, ele falou uma coisa que eu não gostei. Ah, ele me tratou de um jeito que eu não gostei. Mas o que isso diz sobre as nossas necessidades que não estão sendo atendidas? O que isso diz de outros sentimentos que estão lá dentro que a gente não tá vendo porque a raiva é o que vem na frente? E aí ela fala uma coisa no livro que a raiva é como se fosse uma miragem. É uma emoção secundária ou uma reação à tristeza, ao medo, ao constrangimento. Isso na minha vida é tipo assim, 100% das vezes em que eu tô com raiva, na verdade eu tô triste. Na verdade eu tô triste, na verdade eu tô frustrada, na verdade eu tô com inveja, mas vem sempre pra mim primeiro a raiva. E o meu grande, talvez o meu maior exercício na terapia, ao longo desses quase 15 anos de terapia, tenha sido manejar, aprofundar essa raiva. Tá, eu tô com raiva. E o que mais? Tirando a raiva da frente, o que tem aí mais profundo dela? E aí, é muito mais fácil a gente culpar os outros pela nossa raiva, né? Do que a gente investigar o que dentro da gente está mobilizando essa sensação. E aí a autora conta um caso dela mesma, que ela foi demitida de um trabalho. E aí ela tava com esse bruxismo, apertando a mandíbula e com a travada e desgastando os dentes e sentindo tudo travado, enxaqueca com essa mandíbula travada. E aí uma amiga dela falou, olha, o que você tá tanto mastigando aí que você tá travando esse maxilar? Né? Aí a dentista falou, ó, posso fazer uma plaquinha pra você, mas você tem que investigar de onde é que tá vindo esse tensionamento. Pode ter um fundo emocional. E aí ela falou, e aí ela fala no livro que ela foi demitida do trabalho e ficou com muita raiva daquela demissão, mas depois de mergulhando dentro daquele sentimento, ela entendeu que, na verdade, ela estava com muita raiva dela de não ter pedido demissão primeiro. Porque aquele trabalho já não estava bom, ela já estava se sacrificando, ela já estava extrapolando todos os limites dela, pessoais e profissionais, ela estava se dedicando muito além do que era o limite dela, abdicando de tempo com a família, com os filhos, infeliz, mas não foi ela que tomou a decisão de sair. Então tinha muita raiva dentro dela e uma mágoa muito grande dela não ter tomado essa decisão primeiro. Mas qual é a nossa primeira resposta? Eu vou sentir raiva de quem me demitiu. Então é muito mais fácil apontar para o outro do que investigar lá dentro o que aquele sentimento significa. E aí, eu achei interessante que ela fala que a raiva é um alarme interior de que algo está muito errado. Muito errado. Então, a raiva significa alguma outra coisa. Ela nunca vem sozinha. Ela nunca está pura e simplesmente andando sozinha dentro de você. Em geral, ela é um grito, né? O desabafo que está escondendo algo mais profundo. E aí lá no curso, as professoras, a Bruna e a Cláudia, falaram que muitas coisas, mas tem um ponto que é o que é o mais importante. A repressão da raiva está muito atrelada ao sentimento de culpabilização. Então, quando a gente reprime a nossa raiva, a gente se culpa muito. A gente substitui essa raiva pela culpa, pela vergonha. Então, ao invés de ficar com raiva da atitude do outro, de direcionar essa raiva, de encaminhar essa raiva, de produzir alguma coisa com essa raiva, a gente reprime e se culpa. E esse não é o caminho. Não deveria ser o caminho. E aí, todo o direcionamento desse curso, né, dos usos da raiva, foi muito interessante, porque todo o curso foi na direção de pensar como agenciar, como radicalizar, como direcionar essa raiva. Olhar para a raiva como um sentimento legítimo, tirar da raiva
essa doutrina, esse dogma de que não, é um pecado, é muito ruim, você não pode sentir isso, e olhar para a raiva como um motor. E no próprio livro, a autora fala, a indignação é a espinha dorsal da mudança social e do progresso. Então, olhar para essa raiva e pensar de forma pessoal, individual, na sua vida pessoal, na sua vida profissional ou de forma coletiva com as indignações do mundo, como é que você vai direcionar isso para produzir alguma coisa, algum efeito, alguma resolução, algum movimento com essa raiva. E aí no curso, muitas vezes, a Bruna e a Cláudia, que são duas mulheres negras que partiram desse olhar de como a raiva faz parte do estereótipo das pessoas negras, né? Esses negros raivosos, como isso faz parte de um estereótipo negativo das pessoas negras, e elas falam de como é importante desconstruir esse estereótipo e ressignificar essa raiva de um lugar, de uma potencialidade, de algo que a gente pode organizar para tomar uma ação. Organizar a raiva politicamente, organizar a raiva que a gente sente, a indignação que a gente sente do sistema, do governo, da forma como a sociedade é organizada, e o que a gente pega essa raiva e essa indignação, a gente organiza para fazer o quê? Ou a gente deixa só isso consumir a gente aos poucos? Onde é que a gente vai colocar essa raiva? Qual vai ser o direcionamento que a gente vai dar? E aí a Bruna e a Cláudia falaram que reconhecer a raiva que a gente sente em algumas relações, podem ser profissionais, podem ser relações amorosas, relações de amizade, em relação à sociedade, ao governo. Reconhecer a raiva nas relações é muito importante, porque é exatamente o ponto necessário para a gente radicalizar essa relação. Então, seja com uma ruptura, seja com um acerto de contas, seja com posicionamento, seja com falar e resolver, seja com romper para sempre. Mas é preciso que a gente acolha, reconheça essa raiva, entenda a importância disso. E aí elas falam a frase: eu não posso esconder minha raiva para poupar vocês da culpa. E eu acho que esse é o grande ponto que conecta lá no início com o que a gente falou, especialmente sobre as mulheres. A gente esconde a nossa raiva para poupar as pessoas de sentirem culpa. Porque, né, a gente não quer deixar ninguém desconfortável. As mulheres são treinadas para deixar todo mundo muito confortável, menos nós mesmas. Então, a gente reprime a raiva para não bagunçar o outro. Mas é justo que a gente fique com bruxismo, com doença psicossomática, a gente fique culpada, a gente fique engasgada com aquilo, enquanto o outro está muito tranquilo, na leveza de quem sobrecarrega emocionalmente outras pessoas. E elas falam, a Cláudia falou, a partir disso, né? Como engolir a nossa raiva faz com que a gente se sinta culpado, que ela fala, eu não conheço nenhum uso criativo da culpa. A culpa não serve de nada. A culpa não serve para nada. Então, a gente engolir nossa raiva e se culpar pelas decisões dos outros, pelas nossas decisões, pela forma como a gente está se sentindo. Eu senti raiva do meu marido. Meu Deus, eu sou uma péssima esposa, eu não sou compreensiva. Eu fiquei com raiva da atitude do meu filho. Meu Deus, que mãe horrível que eu sou. Eu não merecia ter filho. Isso serve de alguma coisa? Não. Serve de nada. Mas a raiva, ela sim pode ser produtiva. E elas falam uma frase da socióloga, da Shirley Tate. A raiva pode ser produtiva e agenciadora, mas só quando percebemos que ela está enraizada em respostas às injustiças. Ela só se torna potente quando se torna uma afronta. Então, a raiva precisa ser organizada para a gente tomar uma atitude. E a atitude não é a repressão desse sentimento. É entender a raiva como um alerta.
Tá soando um sino, tem alguma coisa errada. E ao invés de a gente falar assim, não, eu vou respirar fundo, eu vou me acalmar, e eu não vou externalizar, eu não vou ficar com raiva, ao invés de fazer isso, falar assim, não, eu tô com muita raiva, eu tô com ódio. E o que isso significa? Não tô falando que é pra gente extravasar a raiva livremente e ofender os outros, atingir os outros, até porque no momento de raiva a gente fala coisas que de um jeito que a gente não deveria, né? Pode até ser a mensagem, o que a gente sente, mas não, às vezes num tom que é injusto, né, com o outro. Então não tô falando aqui sinta raiva e exploda pra cima de qualquer pessoa, não. Mas o que esta raiva está te dizendo sobre as suas necessidades que não estão sendo atendidas? O que outros sentimentos essa raiva está mascarando aí dentro? E como eu vou organizar esta raiva para direcionar, para agenciar ela para um lugar mais produtivo? Um lugar de reivindicação. Como eu vou ressignificar essa raiva nessa relação? Como é que eu vou organizar, dar contorno para essa raiva e usar ela dentro desse conflito? É para romper, é para resolver, é para se posicionar, é para colocar limite. Tudo isso pode ser feito a partir da raiva, com uma organização e uma compreensão dessa raiva. Mas tem que ter, tem que se investigar. Não é fácil não, tá, gente? Não é fácil. Eu acho que a raiva esbarra muito no ressentimento. Eu acho que eu sentia muita raiva até eu entender que eu estava ressentida. Então, para mim, são coisas que andam muito juntas. Se você não ouviu o episódio de ressentimento aqui do Conselhos, vá ouvir, é o episódio 36, vale muito a pena. Mas, para mim, muitas das vezes, a raiva escondeu o ressentimento e eu tive que ir tirando camada por camada, sabe? Quase descascando uma cebola. Você vai tirando pétala por pétala da cebola até você chegar lá dentro no núcleozinho e falar, então era isso. E muitas vezes a raiva também, pra mim, pessoalmente, esconde uma tristeza. Eu tenho muita dificuldade de lidar com a tristeza. Muita dificuldade de ficar só triste, só chorar. Eu geralmente fico com raiva ao invés de triste. Mas quando a gente tá triste, não há desafogo de raiva que vá resolver. Você pode xingar, gritar, chorar de raiva. Se a tristeza uma hora não aparecer, aquilo não vai se resolver. Então, só sentir raiva, sem organizar essa raiva, sem cavucar ela, não vai resolver os sentimentos. E eu sou uma grande fã da raiva como uma potência criativa e de indignação e de transformação e de mudança. Eu sempre falo aqui, né, que para mim não tem motor maior de trabalho profissional do que a raiva. Do que eu estar muito indignada com uma coisa e eu sento e escrevo. E eu ligo o microfone e eu falo. Para mim sempre foi assim. A raiva sempre foi um motor de... A indignação sempre foi um motor para mim. De falar, de colocar, de fazer... sabe, de provar que eu consigo, que eu sou capaz. Então, para mim, não há instrumento melhor para lidar com a procrastinação do que a raiva. Quando eu tô com raiva de uma coisa, eu pego e eu resolvo. Então, direcionar a raiva é muito importante. Eu acho que a raiva é um dos sentimentos mais importantes que tem. E eu acho que para mulheres, especialmente, a raiva é extremamente importante. E a gente é muito ensinada a reprimir essa raiva. Em nome do conforto dos outros. E eu sempre falo aqui de como a gente precisa transferir esse desconforto. E eu não vou ficar desconfortável sozinha. Toma a tua parte.
Isso é uma forma de organização, de delegar essa raiva. De organizar essa raiva, radicalizar essa raiva para tomar uma ação, uma atitude. Então, como eu acho que pra gente isso é muito reprimido, eu acho que a raiva valia um episódio especial para ela. Porque a gente, nós, mulheres, precisamos agenciar melhor a nossa raiva. E eu acho que lendo isso também, eu esbarrei muito com a síndrome do bom menino. Já teve um episódio aqui que é homens gays, né, basicamente, homens LGBTs, que, por medo da rejeição, como uma estratégia contra a rejeição, acabam se colocando e se cobrando de serem perfeitos em tudo. Então, eu vou ser obediente, eu vou ser o melhor aluno, eu não vou dar nenhuma preocupação para os meus pais, porque eu já sou gay, né? Isso já é um problema. Então, eu não vou causar mais problema nenhum. E como dentro também dessa repressão de comportamento, não tem lugar para raiva, né? Porque eu não posso dar trabalho, eu não posso dar estresse, eu tenho que ser bom em tudo. Então, é uma raiva que também acaba sendo muito reprimida. Então, você que tá aí reprimindo a sua raiva, ou que você aí que sente uma raiva descontrolada e não consegue sair desse patamar dessa raiva e cavucar o que tem embaixo, este episódio é um convite. Valia um especial, gente. A raiva é muito importante. E quando ela é direcionada e agenciada para um movimento, para uma atitude, ela é mais importante ainda. Tá? É isso. Vamos sentir raiva, mulheres. A raiva é importante. Sintam raiva. Olhem para essa raiva. Deixem a raiva falar com vocês. Direcionem essa raiva para tomar uma atitude na sua vida. Ouça o que a raiva quer te dizer. Porque ela está te dizendo coisas importantes, ela está te dizendo que tem necessidades aí dentro suas que não estão sendo atendidas, que estão sendo ignoradas. Então, a raiva está te falando alguma coisa. Ouça o que a raiva tem para te dizer. E, a partir disso, organize e direcione essa raiva para uma atitude. Isso é muito importante. Gente, é isso. Beijos, conselhos que você pediu, @gmail.com, espero o seu caso. Me manda caso de raiva aí, porque eu acho que a gente pode desenrolar isso para um caso. O que vocês acham? Acho que valeria a pena, tá? Espero o e-mail de vocês lá. Uma boa semana. Lembrando que os cortes desse episódio estão lá no Instagram do Conselhos que você pediu, que é o @conselhos que você pediu, e no TikTok, Bela Orris, tá bom? Espero vocês semana que vem, gente. Um beijo!